Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Um pouquinho parado o canal, né? Nessa semana que a gente ficou em hiato, não tive grandes teorias, então por isso que acabei não fazendo um vídeo para preencher o espacinho, né? E dessa vez o vídeo é para tratar do capítulo 829, que foi um capítulo tranquilo, foi um capítulo calmo, foi um capítulo mais de encaminhamento do mangá. Mas antes eu queria dar um beijo muito grande para as pessoas que estão contribuindo para a vaquinha. Caso vocês não saibam, a vaquinha é basicamente uma vaquinha que eu estou fazendo para comprar uma filmadora para o canal. Até porque eu gravo com webcam e eu tô sem condição de comprar uma filmadora por mim mesma porque atualmente meu salário não chega nem ao mínimo, né? É complicado. Eu já até comentei com, acho que foi numa live que eu tô há 3 meses guardando dinheiro para comprar um celular novo, porque o meu quebrou. Enfim, então eu não tô conseguindo investir isso pro canal agora, infelizmente tô precisando da ajuda de vocês, né? Eu gostaria de dar um agradecimento especial para todas as pessoas que me ajudaram, um agradecimento extra ao Bruno Barbosa, que foi o primeiro que contribuiu para a vaquinha. Assim que eu abri a vaquinha para fumadora, dia 22 de abril, ele já foi lá e colaborou. E usando o meu nosso querido Bruno como cobaia, eu vou mostrar uma das recompensas. Sim, porque se você ajudar na vaquinha, você já tem 2 recompensas garantidas. Uma delas é um pedido de história envolvendo o universo de One Piece ou outros universos que eu conheça, né? E um desenho. E esse daqui ainda não está completamente feito, né? Ainda falta terminar uns detalhes. Que é o Bruno Barbosa. Exatamente, você contribuindo para ajudar a comprar o filmador, além de ganhar um desenho seu nos traços de One Piece, também pode fazer um pedido de história. Com isso, eu vou seguir para os outros agradecimentos. O Bruno pediu uma história que fosse do passado da Monete, que envolvesse o Enel. É um pedido bem difícil. O seguinte a colaborar foi o Augusto Sawani, queridíssimo Augusto, que parece ter uma cota de fofura que ele tenta bater todo mês. Ele pediu uma história sobre o passado do Zoro, certo? O seguinte a colaborar com a gente foi o Julian Von Karma, que grava comigo os vídeos de Yu-Gi-Oh! E como ele não assiste One Piece, né? Ele pediu uma história de Cavaleiros Zodíacos. Porque foda-se a lógica, né? Pra quê? E por último, não menos importante, Brian Dinart, eu espero que eu tenha acertado seu nome, né? Que ainda não fez pedido nenhum, mas eu gostaria de agradecer vocês 4 de coração por essa ajuda que estão dando ao meu trabalho. É muito bacana ver pessoas que me apoiam dessa forma, certo? Então agora começando a revisão do capítulo 829. Começamos bonitinho quando precisa ser na capa da Jump, né? Bacana, tranquilo, né? Com o Luffy com um monte de sapinho. Depois, que simboliza o pessoal do bando dele, né? Seguimos com uma capa do filme Gold, né? Que vai lançar, se não me engano, no final do mês. Bem bacana, bem bonitinha, né? Eu não sou muito de esperar dos filmes, né? Desde que teve o filme lá do filme do Shiki, né? Que foi prometido muita coisa no trailer e não acabou rolando. E acabou não rolando, né? Mas tudo bem, parece que vai ser interessante. E seguimos com um capítulo com o Luffy preocupado com Pecons, né? Muito bonitinho. Temos o Luffy mexendo com o timão com tanta força que o negócio pega fogo, meu. Nem o Sandy matar ele por causa da cozinha, cara. O Frank vai, nossa, dilacerar o capitão. O que tá destruindo o Sunny, gente. Pelo amor de Deus. E desse capítulo nos é focado, nos é mostrado que diferença faz um timoreiro, não é? Ah, um timoreiro. O que faz um timoreiro, gente? Ele que guia o timão, né? Que é aquela coisa redonda lá que usa para movimentar o navio. Se não me engano, o timão é aquilo e também a parte de trás do navio, né? Que ele movimenta. Acho que os dois se chamam timão. Ou não, não sei. Eu não entendo tanto de especificações de navio, mas eu acredito que seja. Né? É legal que esse capítulo ele evidencia essa falta, né? Porque meio que eles têm que ficar trocando pães, né? Que geralmente é o Frank que fica ali. Mas não é a função dele, né? É bem bacana, porque vocês sabem quem é o timoreiro do Chapéu de Palha, né? Quem é que guiou todo o navio de Impel Down Marineford. Vocês sabem quem é, não preciso dizer. Enfim, e continuamos com o Pedro Mugiwaramente misterioso, né? Falando que eu já estive aqui antes. Ah, bacana, Pedro, ó. Pra que, né, explicar? Não, imagina, vamos esperar toda a merda acontecer, depois você explica, né? Como sempre. Tudo bem. Eles são atacados por um rei dos mares, então eu fiquei meio que na dúvida se que aparece uns dispositivos embaixo do navio, não dá pra saber se eles estão desviando deles, se eles estão sendo captados por eles. Eu vi gente comentando que eles estão desviando pela rota da Purim. Para mim, parece que os objetos lá, os bichinhos lá, estão conseguindo captar eles sim. Eu não sei se esse Rei dos Mares assim, foi uma casualidade ou se ele foi mandado ali, né?
quem sabe, né, mandado, entre aspas. A gente já viu, por exemplo, no bando do Arlong que alguns piratas controlam, né, Rei dos Mares, meio que domesticam, né, até porque o Luffy quis ter o Kraken de estimação por causa disso. Pode ser, né? Mas vocês sabem que eu sou desconfiado por tudo, né? E soubemos de uma doença da Big Mom, né? Ela começa a dizer que ela precisa comer, que ela precisa comer um doce muito determinado. Que ela precisa comer um doce extremamente específico, né? Que até um dos inscritos, né? O Paulo tentou me ensinar a falar o nome dele, mas eu não sei se deu muito certo, né? É tipo Croquembush, Croquembush, né? Ele tentou, eu acho que não saiu lá grande coisa. É um doce muito específico, que aparentemente é um doce francês, né? E ficou meio aquela coisa, será que essa doença, tipo, desejo de grávida, né? Um negócio muito assim, tipo, eu preciso comer, e se eu não comer eu vou destruir tudo. Muito tosco essa pirata, né? Não, mas tudo bem, ok, né? Já talvez seja uma vertente para mostrar mais pra frente como é que o Luffy pode se entender com ela. Se ela tem uma doença e o Luffy tá ali com o Chopper, pode ser que o Chopper dê um jeito nela, ela pare de ter esses surtos, pare de ficar matando seus companheiros, sua família, né? E por isso ela acaba aliviando a barra dele para não rolar treta agora. Pode ser que seja por essa via, né? Nunca se sabe. Só que é uma doença muito estranha. Não sei se pode ser a ver porque ela tem muitos filhos ou por causa da Akuma no Mi dela, talvez uma consequência. Enfim. E falando nisso, cara, tem uma cena que eles falam assim: ah, não, mas peguem os doces que estão hospedados como turistas lá para dar pra ela comer. Quê? Tipo, what? Como assim? Doces que estão hospedados como turistas? Quando a gente acha que One Piece já foi bizarro o suficiente, vai lá Oda e dá nessa. Mas ok, tudo bem. A velha sai destruindo tudo e ataca até o próprio filho, gente. E esse cara aí me lembrou muito aquele. Eu não lembro o personagem porque eu não cheguei a ver o filme. Mas me lembra aquele personagem do Uma Festa do Céu, ou Livro da Vida. É um filme mexicano. Eu acho que é mexicano, porque se fala do México, né? Eu até coloquei no grupo, né? Que parece muito com ele. Eu vou ver se eu consigo colocar uma imagem dele aqui. Né? Esse sujeitinho aí, ó, no meio. Tá vendo? Eu acho que parece muito ele. Mas enfim. Ataca o próprio filho, né? E aparentemente arranca a fucking alma dele. Tipo, sério? Aí eu até coloquei no começo do vídeo pra vocês um texto que eu escrevi em maio, né? Depois que eu conversei com o Jader, né? O vlogger da Grande Linha. E também conversei com o Rodrigo, da One Piece World, né? A possibilidade da Akuma no Mi da Big Mom simplesmente usar-se almas, né? Como combustível. Da mesma forma que o Mori usava sombras e tal. Eu até falei que podia ter uma antítese ali, podia ser até uma Akuma no Mi contrária à Akuma no Mi do Brook. Eu comentei isso, né? Só escrevi no grupo lá no Teorizando com Tsuki e não fiz vídeo sobre isso, porque eu falei assim, o pessoal vai cair em cima porque é uma teoria muito doida, né? Mas eu pensei isso provavelmente, eu pensei isso depois de ouvir a musiquinha do que o Jader fez dessa canção da Big Mom do capítulo 827, 828, não lembro. Se você não viu essa música, cara, eu vou colocar o link na descrição porque ela é muito boa. Então, era tão bizarra que eu falei assim, meu, você já pensou que coisa sinistra e do mal se ela conseguisse o combustível dela fosse tirar a alma das pessoas? E aí aparece essa cena, cara, eu nos spoilers, o Paulo tava comigo, Paulo Júnior, né, inscrito do canal também, o mesmo que tentou me ensinar como fala o nome do doce. Meu, eu falei, cara, mano, nossa, eu não acredito que eu acertei. Não ficou tão claro se ela arranca a alma das pessoas, mas ficou. É um chute forte, hein? É um acerto ali, quase. Chega bem perto. Eu fiquei arranhando a minha cara, eu acho que eu barrei o batom. Só falta eu tô com batom tudo aqui no nariz, tudo parecendo bug. Mas enfim, eu fiquei muito feliz com isso, né? E depois disso, dizem para ele não correr. Porque se ele correr, a mama vai matá-lo, alguma coisa assim. E aí gerou uma discussãozinha por aí em fóruns, em tudo mais, em vloggers da vida, falando que talvez essa Akuma no Mi se utilize do medo da pessoa, né? Ou simplesmente pode ser a distância, né? Que se ele tentar se afastar, ela consegue tirar com mais facilidade. Muito se especula, ninguém sabe muita coisa, mas muita gente está se pautando na questão do medo. Para que, por exemplo, esse poder não atinja o Luffy, né? Porque o Luffy não teria medo dela.
E eu até acho que essa ideia faz sentido, levando-se em conta que quando a Big Mom conheceu o Luffy lá na Ilha dos Tritões, ela falou com ele, ela chamou ele de neto de Garp. E como ela parece ser bem velhinha, né, apesar de ela não aparentar, provavelmente a Akuma no Mi tem a ver com isso, mas para ela ter tantos filhos ela é razoavelmente velha, ela pode ter tratado com Garp na época de ouro dela, né, anos e anos atrás, e ela perceber que o golpe dela não afetava ele por causa que ele não sentia medo também. Talvez por isso que ela lembrou dele como neto do Garp. Que eu acho que é uma informação muito avulsa. No lugar de ela chamar de menino da Guerra dos Melhores, é um moleque, o Supernova que veio dando trabalho. Não, ela chamou de neto do Garp. Enfim, é possível que seja mesmo, mas pode ser também que pelo fato dele correr, ela consiga extrair com mais facilidade, né? Da mesma forma que quando o Moria ia cortar a sombra da pessoa, se ela se debatesse não adiantava nada, né? Então, não sei, pode ser. Seguimos então com o fato de que parece que ela também arranca a expectativa de vida. E aí a gente tem que torcer para essa teoria do medo para que ela não consiga mesmo atacar o Luffy, né? Porque, meu, o cara já perdeu 30 anos da vida dele em tal da Marineford. Agora ele vai perder mais, sei lá, mais 20. Ele se bobear, ele nem tem tanto tempo assim, né? Então, o bom é que se essa Akuma no Mi se basear no medo, né? Não pode não atingir o Luffy, mas se basear em outra coisa, aí, meu, ferrou. Aí tava conversando com o Rodrigo da One Piece World, né? E ele falou, olha, uma coisa que pode acontecer que seria bem bacana é ela não arrancar a vida dele, mas conseguir ver quanto tempo ele ainda tem. Aí, tipo assim, descobre que ele tem poucos meses de vida, assim, sabe? E aí os Mugiwara se juntarem para doar um pouquinho da expectativa de vida de cada um deles pro Luffy. Eu não sei se isso é possível, né? Aparentemente, se ela consegue extrair a vida de uma pessoa, ela pode criar aqueles objetos, aquelas coisas bizarras, ou passar para ela mesma, é o que se dá a entender até agora. Então ela poderia, se ela se dasse muito bem com o Luffy, poderia fazer isso por ele, né? Eu acho difícil de acontecer, mas é o que eu falei pro Rodrigo, é uma ideia bem bonita, né? Ficaria seria tão bonito pra obra quanto que o Jinbei fez pelo Luffy na Ilha dos Tritões, né? De doar sangue para que ele conseguisse sobreviver. É bem bacana essa ideia. E falando no nosso querido Jinbei, né? Querido para mim, tem muita gente que odeia ele, mas eu adoro ele. E ele faz a sua aparição, grande chefe Jinbei, super famoso na ilha, né? Pelo que parece. E ele já chega lá com pan e salva todo mundo, colocando aqueles turistas que estavam de passeio, aqueles doces. O que é muito estranho. E ela pega e coloca na boca, ele coloca na boca da Big Mom e ela acalma. Assim, simples. Tudo bem. E eles começam a conversar tranquilamente e é falado que ele deu o poneglyph pra ela. Ok, né? Quem nunca teve aquele amigo que sabe que você quer uma coisa, né? Em vez de ele ir lá e te dar esse presente, ele vai lá e dá pra uma outra pessoa na sua frente. Acontece. Né? Só vamos torcer para que ele tenha feito uma cópia do Poneglyph, né? Porque né? E com um comentário muito estranho entre os dois, né? A Big Mom pergunta se o ar está adocicado por causa dele e o Jinbei fala, não, eu acabei de chegar. Aí fica aquela coisa, como assim o ar está adocicado? Muito estranho isso, sabe? E assim, tchan, é chegando o momento que ele fala que não, eu preciso falar uma coisa muito importante com você, e ela já antecipa, como uma boa mãe, você não pretende sair do bando, não é mesmo? E acabamos o capítulo aí. Eu queria fazer mais duas coisas antes de começar a falar, ler os comentários de vocês, observações e tal. Primeiro, a Purim mentiu. Se vocês prestarem atenção, a Big Mom sim é capaz de matar um filho. Até se tem a dúvida se ela matou mesmo o Lorde o Condado, o chanceler do sorvete, né? Porque ela extraiu 40 anos da vida dele. Então, quando ela disse que não tinha problema ajudar os Mugiwaras porque a mãe não faria nada, porque são mãe e filha no final das contas, ela mentiu, certo? Purim. E outra coisa, né? O Jinbei chega montado em uma daquelas baleias, tubarão-baleia, se não me engano que é. E essa é uma coisa que a gente ainda não sabe sobre o Jinbei, né? E em Impel Down, quando eles estavam saindo para Marineford, o Crocodile sentou ali no cantinho, perto do timão, né?
e perguntou pra ele como é que você consegue falar com essas baleias, esses tubarão-baleia e chamar eles? Porque até onde eu sei, só as sereias podem falar com os outros peixes. Aí o Jinbei fica meio assim, Mugiwara fica assim, não é nada e desconversa, né? Então é uma coisa bem interessante que a gente não sabe como é que ele consegue fazer isso. Se é algum poder especial, ou talvez ele seja uma mãe sereia, ou alguma coisa assim, né? Não sei, é uma coisa que ele entrando pro bando pode ficar mais claro pra gente. E agora eu vou começar a ler os seus comentários, né? Não teve tantos dessa vez. Primeiro, comentário do Igor Henrique, que falou pra mim citar a doença do Big Mom. Eu já citei, né? Eu acho que pode ser desejo de grávida, né? Ou alguma, digamos assim, efeito colateral da Akuma no Mi dela, da mesma forma que a Sugar não podia crescer. Talvez seja alguma coisa da Akuma no Mi dela, né, que faz ela desejar doces dessa forma. O Anderson Oliveira pergunta o que acha que o Jinbei quer com a Yonko, né? Eu acho que ele quer realmente sair do bando, né, vai negociar com ela de alguma forma que ela não destrua a Ilha dos Tritões, o que vai ser um pouquinho difícil. E ele deu o Poneglyph para dar uma maciada nela, né? E o último comentário, como eu falei, são poucos comentários dessa vez, é um big texto gigantesco do Thiago Santos, né? Que como não teve muitos comentários, foi lá e falou tudo. E ele diz: posso estar errado, mas tem uma teoria sobre a Akuma no Mi dela. Creio que seja um poder de tirar e dar vida. Tipo, todos os doces e coisas animadas ali são obras dela, igual eram os brinquedos de Dressrosa. Só que em vez de transformar apenas, ela daria vida a objetos inanimados e também poderia tirar a vida de seres vivos, como ela fez com seu filho. E estaria materializado naquele creme que saiu dela. O creme ou seja, quando ela arrancou e ficou aquela coisa gosmenta que parece alma, mas ao mesmo tempo parece um doce, né? Bom, é o que eu acho. Posso estar errado, por isso ela ainda está viva, porque para fazer 85 filhos e estar com cara de nova, ela deve ser mais velha que. Ela deve ser velha, mas suga a vida restante das pessoas e converte para ela. Certo. Por enquanto é o mais provável de ser mesmo, Thiago. Big Mom deu duas opções pro filho dela. Você prefere virar doce ou sua expectativa de vida? Que ela fala travessura ou vida, né? Se eu não me engano. Daí ele correu. Brook deve ser inimigo natural da fruta dela, também acho. Com isso, eu acho que já dá para saber qual é a fruta dela. Se o Odo usar a palavra em inglês, a fruta se chamará Life no Mi. É bem possível. O usuário tem o poder de aumentar e diminuir a expectativa de vida dos seres vivos e talvez também tenha o poder de aumentar a própria expectativa de vida e também poder dar vida a objetos inanimados. Ou talvez Soul no Mi, fruta da alma, que ainda bateria com a minha teoria lá das almas, né? Muito louco. Enquanto isso, a Yomi Yomi no Mi só afeta a alma do usuário, sim, realmente. E a Akuma no Mi da Big Mom afeta os outros, que é aquele paradoxo não, aquela diferenciação, né? Há uma Akuma no Mi pra pessoa, tipo a do Bug, e uma pra área, né? Golpe de pessoa, uma Akuma no Mi que afeta a pessoa e uma Akuma no Mi que afeta a área, né? Que é Bug e LOL, por exemplo, né? Ficaria esse paralelo. Curioso que se isso fosse o poder dela, tirar a alma dos outros para criar objetos ou incorporarem objetos, por que ela não fez o doce que ela queria comer com a alma do Muscat? Sei lá, às vezes ela não tem tanto controle assim e não consegue criar exatamente o que ela quer. Às vezes é uma coisa aleatória vindo da imaginação dela, ou porque ela estava tão loucona que ela não conseguia criar o doce, né? Pode ser. E parece que a fonte desses objetos doces terem vida é outro, pois os doces que o Jinbei trouxe já eram vivos. Não sei, aí não ficou aquela dúvida, né? Se o sol, o arco-íris, essas coisas é a mesma coisa que esses doces. E 3. Se for a Life no Mi, ela é a fruta superior à da Mancherry. De certo modo, mas se for Soul no Mi, é a fruta superior à do Brook. Que é um paralelo bem bacana. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Fiquem aí na guarda para mais vídeos e mais surpresas no canal. Então eu fico por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever, compartilhe o vídeo aí com seus amigos. E é isso. Muito obrigada aí. Nos vemos no mar.